E hoje não tem jeito, a bola vai rolar em São Januário para esse amistoso entre Vasco e Atlético. Uma preparação para o Vasco em relação ao Campeonato Brasileiro. Estou até num ambiente diferente, mas estou aqui no Rio para trazer as principais notícias para você ligado aqui no canal Atenção Vascaínos. Mas antes, solta a vinheta! Muito bom dia para você ligado nesse Bom Dia Gigante nessa sexta-feira. Entra a hashtag Sextou, até porque hoje é véspera da grande festa do canal Atenção Vascaínos. Vamos fazer um grande encontro com membros do canal Atenção Vascaínos lá no sítio Shekinah, em Papucaia, Cachoeiras de Macacu. Por isso que é importante você ser inscrito aqui no canal. Para ser inscrito não custa nada. Você clica aqui embaixo, seja inscrito no canal, acione o sininho das notificações, deixa sempre o like nesse vídeo e compartilhe, copiando o link, jogando lá nos grupos WhatsApp, Telegram, Facebook. Avisa para todo mundo que o Bom Dia Gigante já está no ar e com muitas informações, contando demais com a sua audiência. E a gente vai falar muito sobre esse jogo de amanhã. O Vasco entra em campo, mas antes o Vasco vem fazendo alguns treinamentos no CT Moacir Barbosa. Você está vendo fotos aí na tela do treino que aconteceu ontem, véspera do jogo de hoje. Isso mesmo, o Vasco entra em campo hoje, às 7 da noite, em São Januário, contra o Atlético, terceiro lugar no Campeonato Mineiro. Um jogo importante para o Vasco na preparação para o Campeonato Brasileiro da Série A. E um jogo que vai ser transmitido ao vivo com imagens com exclusividade na Vasco TV, com a narração do meu amigo André Marques. E o técnico Maurício Barbieri vai utilizar esse jogo e pode fazer alguns ajustes. Inclusive, a gente vai falar muito sobre isso no final desse Bom Dia Gigante e eu faço essa pergunta a Jean Faísca. Jean, se você fosse o técnico do Vasco, qual modificação você poderia fazer na equipe? Não só na parte tática, mas também em alguns nomes. Conta pra gente, Jean. Fala aí, salve! Salve, Emerson Rocha e galera ligada nesse Bom Dia Gigante. E hoje, o Vasco faz aí o seu primeiro amistoso pós-eliminação do Campeonato Carioca e também da Copa do Brasil. É o tipo de jogo que o Vasco tem que aproveitar para fazer alguns testes, mas não é descaracterizar a equipe que vinha jogando. Até porque a equipe que vinha jogando já era uma equipe que tinha um bom padrão de jogo, que conseguiu fazer aí alguns clássicos rendendo num bom nível. Eu, particularmente, faria aí duas alterações na equipe do Vasco. Primeiro, daria um refresco para o Puma Rodrigues, até para colocar o Paulo Henrique para jogar, ele que veio do Atlético Mineiro, um jogador que teve um destaque ano passado no Juventude, para a gente ter uma ideia se há um lateral aí, quais são as suas características e se está à altura de substituir daqui a pouco o Puma Rodrigues por qualquer outro motivo. Lembrando que o Puma Rodrigues deve desfalcar o Vasco em várias datas FIFA, porque é um jogador que inclusive na última partida contra a Coreia aí foi titular da equipe do Uruguai. E a outra curiosidade que eu tenho é ver o Orediano jogando pelo menos 45 minutos. Se não for para iniciar o jogo, mas para que pelo menos ele ir aos poucos pegando uma minutagem para começar a entrosar com essa equipe, que é um jogador que eu tenho certeza que vai ser muito útil ainda na caminhada do Vasco no ano de 2023. Eu sei que a partida de hoje é apenas um amistoso, não é uma partida oficial de campeonato nem de Copa, mas mesmo assim eu gosto de utilizar esse espaço para dar abertura aos membros do canal Atenção Vascaínos que participam do nosso grupo de Telegram. Você que ainda não é membro do canal, clica aqui embaixo. Inclusive você pode ser membro do canal e participar de festas como vai acontecer amanhã lá no sítio Shekinah, e eu conto demais com a sua audiência e também você sendo membro do canal. Você entra em contato com a gente que a partir do terceiro plano você entra no nosso grupo de Telegram e participa de quadros como esse, o Placar do AV. Eu perguntei à galera qual vai ser o placar do jogo de hoje entre Vasco e Atlético. Confere só a opinião do pessoal. Oi, amigos da Atenção Vascaínos, tudo bem? Hoje pro jogo Vasco e Atlético, 2-0 Vascão. Valeu, pessoal, um abraço. Fala, Emerson, meu amigo. Meu palpite pro jogo de hoje é 3-0 Vasco. 1 do Alex Teixeira e 2 do Pedro Raul. Sem muito sufoco. Um abraço pra galera do Atenção Vascaínos. Galera do canal Atenção Vascaínos, Vasco e Atlético hoje, palpite 2-0, um gol do Pedro Raul
e outro gol do Andrei. Valeu, grande abraço. Fala, Emerson. Esse jogo treino contra o Atlético, eu acho que o Vasco vai ganhar de 2 ou 3-0. Um abraço. Bom dia, pessoal da Veia. Então, tô aqui para dar meu palpite de hoje. Eu acho que a gente vai ficar no 1-1 contra o Atlético. Eu acho que a gente ainda tem umas coisas para acertar no time, mas vai ser um excelente jogo treino. E ontem a seleção brasileira Sub-17 estreou no Sul-Americano da categoria. Eu chamo a atenção porque eu não lembro há muito tempo o Vasco não ter 3 jogadores convocados para a mesma seleção e os 3 serem titulares dessa mesma partida. Ontem aconteceu isso. Para minha lembrança aqui, a última vez foi lá em 2000, quando o Candinho assumiu ali temporariamente a seleção brasileira principal e convocou o quarteto, Juninho Paulista, Juninho Pernambucano, Euler e Romário, e os 4 foram titulares no jogo contra a Venezuela. Inclusive, a seleção venceu por 6-0, com todos os gols marcados por jogadores do Clube de Regatas Vasco da Gama. E ontem, nessa abertura do Sul-Americano, os 3 jogadores convocados, o goleiro Felipe Gabriel, o volante Matheus e o Ryan, atacante, os 3 foram titulares, mas o Brasil não teve uma boa partida assim, até começou bem, fez 2-0 no primeiro tempo, mas na segunda etapa o treinador tirou inclusive o próprio Ryan e o time do Brasil tomou 2 gols, nenhuma culpa do Felipe Gabriel, que até foi muito bem na partida. Mas é muito bacana ter jogadores do Vasco na categoria jogando como titulares da seleção brasileira. Boa sorte à molecada e quem sabe traga mais um título para o Brasil no Sul-Americano Sub-17. E agora, notícias rápidas e diretas aqui dentro do Bom Dia Gigante. E por falar em seleção de base, o time sub-20 da seleção brasileira ainda está nessa questão de saber ou não se vai disputar o Mundial. Até porque a FIFA tirou da Indonésia, onde seria realizada essa competição no meio do ano, vai ser em outro país, se é que vai acontecer. Por enquanto, há grande chance de acontecer na Argentina. O detalhe, a Argentina nem se classificou para o Mundial Sub-20, mas se acontecer no país, ela vai jogar, até por ser o país sede. E uma informação importante, o time futsal do Vasco venceu ontem o Shekinah da Bahia por 4-1 e se classificou para as quartas de final da Copa do Mundo da categoria Sub-21. O Vasco enfrenta hoje, às 9 da noite, o São José de São Paulo por uma vaga na semifinal. Boa sorte para a galera que está disputando essa Copa do Mundo realizada aqui no Brasil. E para fechar, o time do Atlético, que vai enfrentar o Vasco hoje, o provável time do técnico Ricardo Campos, deve ser o seguinte: Júlio César no gol, aquele mesmo ex-Fluminense e Botafogo, Patrick, ex-Atlético Mineiro, ex-Sport, na zaga Danilo, Ryan e Vinícius na lateral esquerda, o meio-campo com Santos, Rômulo e Torrão. No ataque, Sassá, ele mesmo, ex-Botafogo, Falcão e David Braga, em que o Vasco tem uma situação de poder observar esse jogador mais tarde nesse amistoso contra o Atlético. Quer dar um presente para sua mulher ou para seu marido? Precisa de um perfume? E se seu relógio dá problema? Vá na loja Pompador, Shopping Barra Square 3555, lojas 120 e 121, Bloco 1, Barra da Tijuca, Zona Oeste, Rio de Janeiro. As melhores marcas da perfumaria importada, grande variedade de relógios importados e nacionais, relojoeiro no local, troca de bateria e pulseira, conserto de todas as marcas de relógio, joias, ouro 18 quilates. Pompador, atendendo você com brilho e pontualidade. E para fechar esse Bom Dia Gigante, vamos falar sobre o provável time do Vasco que vai entrar em campo nessa partida de amistoso contra a equipe do Atlético, 7 horas da noite, em São Januário, sem público, mas com transmissão da Vasco TV. O técnico Maurício Barbieri pode fazer alguns testes na equipe, não só de início, mas durante a partida, e alguns jogadores podem ser muito observados, principalmente, por exemplo, o Paulo Henrique, lateral direito, que deve ser o titular, inclusive, da equipe, já que o Puma Rodrigues chegou ontem ao Rio de Janeiro e não deve iniciar essa partida com Paulo Henrique fazendo a sua primeira partida como titular do Vasco. Outros jogadores podem entrar durante o decorrer da partida. Por exemplo, tem uma modificação em relação ao gol. O Ivan ganhar um teste nessa partida no lugar do Léo Jardim, até um pouco mais à frente, como jogadores como Marlon Gomes, Figueiredo, Eric Marcos, até o próprio Orediano, que também pode ser titular na partida de hoje. Então, assim, muitos jogadores podem ganhar oportunidades no jogo de hoje com o técnico Maurício Barbieri nessa partida amistosa. Mas o provável time do Vasco deve ser o seguinte: Léo Jardim no gol,
Paulo Henrique na lateral direita, a zaga do Vasco com Capasso ou Miranda, mas mais provável que o Capasso jogue ao lado do Léo e o Piton na lateral esquerda. No meio-campo, Rodrigo, Jair e Andrei Santos. Lá na frente, Orediano ou Gabriel Peck, Alex Teixeira e Pedro Raul no ataque do Vasco. Esse o provável time. E há um mês, o técnico Maurício Barbieri falou sobre a formação do time que ele vinha tentando buscar em relação aos jogos, principalmente na reta final do Campeonato Estadual e também na Copa do Brasil. E ele falou essa situação de que estava nesse início de trabalho tentando ajustar o time. E hoje pode ser que o trabalho comece a aparecer, pelo menos nessa preparação para o Campeonato Brasileiro. Confere só o que disse o técnico Maurício Barbieri. Esse início de trabalho ou de desenvolvimento, como a gente fala, além da construção de uma maneira de jogar, além da construção de uma identidade que é coletiva, que tem que pertencer a todos, é um período de aprendizado, de eu conseguir conhecer melhor os jogadores conhecerem melhor o trabalho da comissão, e eu acho que nesse primeiro momento a gente tem conseguido aprender mais sobre os jogadores que a gente tem à disposição, tem tido boas surpresas, como os meninos que têm entrado e têm tido um rendimento muito bom. Então, nesse primeiro momento, eu acho que esse tem sido o saldo positivo da gente estar se conhecendo cada vez mais, da gente ter tido a possibilidade de dar oportunidade a jovens jogadores, deles terem correspondido positivamente. A ideia é que a gente siga nesse processo, tornando o coletivo cada vez mais forte, tornando a nossa identidade cada vez mais reconhecível não só para fora, mas para nós mesmos, e principalmente que a gente se torne uma equipe cada vez mais competitiva. Beleza, galera, esse foi o Bom Dia Gigante de hoje, rápido, dinâmico, informativo, até porque a bola rola hoje às 7 da noite em jogo amistoso contra o Atlético, e eu conto demais com a sua audiência. Após a partida a gente vai ter o nosso AVNews ao vivo com muitas informações. Assim que o árbitro terminar o jogo, vai ser como se fosse o pós-jogo, o nosso AVNews ao vivo aqui no canal Atenção Vascaínos. Por isso que eu peço para você fazer o seguinte: se inscrever aqui embaixo no canal, deixar o like nesse vídeo e sempre compartilhar. Estou aqui num estúdio diferente, num ambiente diferente, mas claro, sempre trazendo as principais notícias do Clube de Regatas Vasco da Gama. Tem também o nosso segundo canal, o card está passando aqui em cima, e também as nossas redes sociais, @avascaínos, Twitter, Facebook, Instagram, a gente dá sempre muita informação por lá. Grande abraço, ótimo restante de sexta-feira, a gente se encontra após a partida do Vasco contra o Atlético, aqui no AVNews com muitos detalhes. Tamo junto, grande abraço, valeu, fui! Levantamento para Roberto Dinamite, sozinho, atenção, vai enfiar, gol! Maravilhoso do moço que mora em Caxias!